Shalom, graça e paz. Vamos começar hoje a nossa jornada de 28 dias. Então nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus e tem muita coisa maravilhosa nesse livro, muita coisa boa mesmo. Esse livro, esse Evangelho, que conta então o nascimento, a vida, o ministério de Jesus, expressa muito bem as suas pregações, as parábolas, as explicações das parábolas, a forma como ele preparou os seus discípulos, os seus apóstolos. Então é muito interessante mesmo essa palavra, esse livro. Mas ele tem umas características um pouco diferentes dos outros evangelhos, embora tenha uma narrativa muito semelhante, mas é como se tivesse assim um ponto de vista diferente, revelando Jesus como rei, revelando Jesus como aquele que veio ungido da raiz de Davi, descendente de Davi, aquele que era prometido, o Messias prometido, e que o povo de Israel esperava com tanto desejo de que ele viesse nos moldes do rei Davi, e por causa disso o povo não entendeu muito do que Jesus estava ensinando. Por exemplo, o povo esperava que o Messias viesse implantar um reino visível, um reino terreno, né? Um grande reino nos moldes do que o rei Davi fez. Então eles aguardavam que viesse o Messias. Inclusive, os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, ainda hoje o esperam como o Messias que há de vir. Mas o autor Mateus, que provavelmente foi aquele Mateus que é narrado aqui na Bíblia, que era aquele cobrador de impostos, né, que foi chamado por Jesus para ser um dos apóstolos, talvez há muitas evidências de que foi exatamente ele, que escreveu o Evangelho segundo Mateus. Ou, se não foi ele, foi alguém com o mesmo nome. Mas a verdade é que o autor estava direcionando esse evangelho, contando as coisas de Jesus para o seu próprio povo, para os próprios judeus, para que eles entendessem que Jesus era o Messias e que ele era o rei esperado, né? O da descendência de Davi. E tanto é que ele era da descendência de Davi, que o livro já começa com a genealogia, nós já vamos ler, mas só lhe dizer que a genealogia, embora muitos achem chato ficar uma série de nomes, parece que está lendo uma lista telefônica, mas isso aqui é para comprovar que Jesus é da raiz de Davi e que ele é descendente de Judá. Judá era a tribo dos reis. Então é importante que o autor já comece essa narrativa explicando que Jesus era descendente de Judá e, portanto, descendente de Davi. Mas também o evangelho inteiro está repleto de explicações a respeito do reino, o tempo todo essa expressão, o reino, e Jesus explicando o reino de Deus é semelhante, e aí ele começa a contar uma parábola, explicar alguma coisa, e ele falou a respeito do reino o tempo todo para os seus discípulos, falando através de parábolas, ensinando a respeito do reino de Deus, mostrando que sim, ele é rei, mas não é rei num reino político humano, mas no reino em que ele é o rei dos reis, né? O Messias, mas de um reino do seu Pai, do reino de Deus. Então é importantíssimo isso. E também nós vamos entender que esse reino de Deus, ele se manifesta na terra através da igreja.
E, inclusive, o livro de Mateus é o único que fala essa expressão, igreja. É o único livro que fala uma vez a palavra igreja, falando justamente de um exercício de autoridade, de um posicionamento de autoridade que a igreja tem que estar mediante essa revelação de que ele é o Cristo. Inclusive foi num ambiente, foi numa conversa dele com seus discípulos que ele revelou, que o Pai, né, revelou a Simão Pedro de que Jesus era o Cristo. Então, ou seja, aquele que havia de vir, aquele o rei ungido. E ele disse que diante dessa declaração de autoridade, ele falou então a respeito da igreja e da autoridade que deu à igreja para representar, para manifestar o reino dele na terra. Isso é importantíssimo, nós lermos o Evangelho de Mateus nessa perspectiva de que o autor o tempo todo está tentando provar, mostrar, revelar que Jesus é o Rei e ele é o Cristo ungido, e a mesma expressão que significa Messias, tá bom? Então vamos à leitura. A primeira parte é a genealogia de Jesus, ou seja, a origem genealógica de Jesus, e o autor colocou a partir de Abraão essa narrativa, porque Abraão é o pai da nação judaica, de onde Jesus nasceu. Então vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja aqui que ele não só disse que ele é descendente de Abraão, mas já no primeiro versículo já diz que ele é filho de Davi. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí veja que aqui já está falando que, apesar de Judá ter outros irmãos, aqui vai fazer a genealogia só seguindo a sequência aqui de Judá, tá bom? Então, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe era Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Aqui eu já quero fazer uma observação, que Boaz, que é conhecido, ele conta bem a história dele no livro de Ruth, porque Ruth, ela foi agregada à religião judaica, ao povo judaico, né, através do casamento com Boaz. Ela não era judia, mas casou então com Boaz e assim se tornou também da linhagem de Abraão, certo? E ela, Ruth, gerou Jessé, que gerou Davi, né? Então vê que, portanto, Ruth era avó de Davi. Mas também tem uma coisa interessante, é que Boaz era filho de Raabe. Raabe também não era da linhagem judaica, ela não era da descendência de Abraão, ela era uma prostituta, e porque ela ajudou o povo, né, hebreu a entrar, quando os espias foram olhar a terra, e como ela facilitou, né, ela ajudou, ela colocou eles ali em segurança, ela também teve essa entrada na genealogia de Jesus.
Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então, primeiro ele fala de uma sequência até Davi, depois de Davi até o exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha aqui que interessante. José não era o pai biológico, né, de Jesus. Jesus foi gerado, nós vamos ler isso daqui a pouco, foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Portanto, ele não era o pai biológico. No entanto, naquela época, o pai, mesmo adotivo, ele não era considerado como se não fosse pai, como se não fosse apenas um filho adotivo. Não, ele era considerado pai, pai mesmo. Assim como o nosso Deus é pai, é nosso pai por adoção, mas mesmo ele sendo pai por adoção, nós somos filhos legítimos. Isso está dentro de todo o conceito hebraico de formação de família. Então, Jesus era legitimamente descendente de Davi, através de José, que era o termo que a gente chama aqui de padrasto, né? Mas, na verdade, pai. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até o Cristo. Então, eu não vou explicar por que ele dividiu nessas três sequências de 14 gerações, porque isso é um estudo extenso, tem que entender sobre as 70 semanas de Daniel para entender o que significa isso. Isso está dizendo que aquele que conhece as profecias a respeito do Messias está aqui a prova de que Jesus realmente era o Messias, justamente porque cumpre exatamente essas três sequências de gerações, de 14 gerações. E é interessante que ele já chama Jesus aqui, nessa primeira sequência, de Cristo, né? Ele já chama ali Jesus de Cristo, ou seja, ungido, mesmo nome porque o livro foi escrito em grego, no grego Cristo é o mesmo que em hebraico Messias, tá bom? Então ele já está dando ali ênfase. Agora a respeito do nascimento de Jesus, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida do Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Em outras traduções está escrito deixá-la.
Então, anular aquela promessa de casamento antes deles se unirem. Então, a ideia de José talvez fosse assim, receber sobre ele a culpa da gravidez, mas ia fugir para dizer assim, engravidou e fugiu e as pessoas condenarem a ele. Isso porque não queria que a reputação de Maria fosse comprometida, né? Então, mostrando aí que ele tinha um cuidado com a reputação de Maria. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Olha, mais uma vez a expressão de que José era descendente de Davi. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que dela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante aqui que o anjo, veja que é bem resumido aqui em Mateus. Lá em Lucas, essa narrativa é muito mais longa, mais detalhada, porque em Lucas a ideia não é mostrar que Jesus era rei, mas mostrar o lado humano de Jesus, né? Que ele não só era rei, Deus, mas também ser humano. Então lá tem mais detalhes. Lembrando você que eu estou lendo a versão NVI, que é a nova versão internacional. É uma versão que é tradução do inglês para o português, também consultando outras fontes, e a ideia é que seja uma leitura para ser feita assim em público, uma leitura um pouco mais fácil de ler, mais compreensível de ler. Então você vê assim que dá uma leitura bem fluida. Então eu gosto muito desse texto para fazer a leitura, tanto que essa minha Bíblia, ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia de leitura, ela não tem nenhum comentário, ela não tem dicionário, não tem nada, é para leitura mesmo. Mas a minha recomendação é que você tenha mais de uma versão, mais de uma tradução da Bíblia, para que você tenha diferentes traduções que vai facilitar a sua compreensão, principalmente algumas palavras que talvez você não entenda e com uma outra tradução fica mais claro, tá bom? Então, quando ele fala aqui o nome Jesus, esse nome Jesus também é o mesmo nome Josué, porque há pequenas diferenças na forma de pronunciar alguns nomes, porque o hebraico ele não tem vogais, ele só tem consoantes. E aí, com o passar do tempo, foram dando novos sons para essas consoantes, na leitura dessas consoantes. E por isso aparece aqui Jesus, mas o nome é o mesmo de Josué, que é salvação, salvador, aquele que salva. Por isso, o próprio nome Jesus já é o nome que significa Salvador, né? O Senhor que salva. Então, por isso, o anjo disse que o nome deveria ser Jesus, e quem dá esse nome é justamente José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui mais uma vez o autor está citando um texto de um dos profetas, né? No caso aqui o profeta Isaías, para comprovar que Jesus realmente é aquele que estava prometido. Eu vou ler o texto lá em
em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, né? Então veja como isso aqui é um cumprimento. Jesus, o nascimento virginal já estava lá profetizado por Isaías, e este seria o grande sinal de que o Messias estaria nascendo, que ele nasceria sem passar pela sequência genética de Adão, né? Porque a sequência genética ela é passada pelo homem e não pela mulher. Então é o sêmen do homem é que vai passando a genealogia, a genética. E aí Jesus nasceu sem essa genética do pecado que começou lá com Adão. Por isso ele precisou nascer da virgem, como se nascesse do mesmo processo que Adão nasceu, né? Pelo sopro, que a palavra espírito quer dizer sopro. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Então, Jesus nasceu também pelo Espírito Santo, pelo sopro de Deus no útero de Maria, tá bom? Então, aí ele é o Deus conosco. Jesus, então, veio e se manifestou Deus na terra através do seu nascimento. Então, no versículo 24 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus, cumprindo aquilo que ele deveria fazer. Então aqui, ele, como todo marido, né, com sua esposa, é óbvio que ele teve relações posteriormente com Maria, e o texto diz isso, que ele não teve enquanto ela estava grávida, mas depois que ela teve o filho, eles ainda tiveram outros filhos, e nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Então eu espero que essa leitura, essa introdução, esse conhecimento que já passei um pouco para você, eu não estou fazendo um estudo profundo, a minha ideia é realmente compartilhar esses detalhes. E eu quero que fique muito presente para você esse entendimento de que Jesus é rei, né? O rei ungido, o rei prometido, e que esse rei, né, só existe reino se houver um rei. Então o reino de Deus só existe essa manifestação desse reino porque existe um rei. E este rei, lá em Apocalipse, é chamado de Rei dos Reis. É o rei por excelência. É aquele que governa, que determina as coisas. E o mais importante, né, dentro dessa revelação é que ele seja o teu rei. Não só que ele seja o rei, mas que ele seja o teu rei, que ele governe a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Que então permita que Jesus seja o rei da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para você. Amém? Que Deus te abençoe e que essa primeiro dia dos nossos 28 dias tenha sido muito proveitoso para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã.